Glória a Deus, amada igreja. Essa é a minha princesa, Ana Laura, o meu milagre. Amém? E eu sou a pastora Daniele Priscila, sou pastora na Igreja de Deus em Porto Velho, juntamente com o pastor Rogério. Muitos de vocês conhecem o pastor Rogério. E nós estamos servindo ao Senhor na Igreja de Deus em Porto Velho. É um campo novo, tem 6 anos. E Deus tem nos abençoado naquele lugar. Estamos felizes de poder estar servindo ao Senhor naquele lugar. E nessa noite nós estamos, sempre, a gente é tão unido que eu sempre coloco o meu esposo junto, mas ele está feliz também. E eu estou muito feliz de estar aqui nessa noite. Para mim é uma honra receber esse convite e servir nessa casa. Um lugar, onde Deus ele tem operado milagres, onde o Senhor tem manifestado o seu poder. E eu glorifico ao Senhor por essa igreja, pela vida dos pastores, pela vida da liderança e por tudo que Deus tem feito nesse lugar. E muito mais o Senhor fará. Amém? E nessa noite o Senhor quer falar conosco. Nós já temos vivido tantas bênçãos. O Senhor tem derramado tanto da parte dele. Ontem nós recebemos de Jesus e essa noite Deus tem muito mais. E o tema dessa noite é Herdeiras de um Legado, entregue-se a Jesus. Amém? E herdeiros também. Nós temos os homens, de valor e toda a igreja. Nessa noite, o que Jesus tem para o nosso coração é para nós nos entregarmos a Ele. Amém? E eu vou começar compartilhando o meu chamado. Quando nós fomos convidados para ir com a missão para Porto Velho, o Senhor foi ministrando no meu coração. E eu estava como Gideão, com medo. O Senhor ia falando comigo, já na viagem. O Senhor já estava tocando no meu coração. E quando chegou lá, o Senhor falava fortemente. Para mim, o pastor Orestes, a tia Marlene, iria perguntar se alguém tinha sentido no coração e Deus já estava falando comigo. Mas eu dizia, Senhor, eu não sou capaz. Senhor, eu não quero. Eu lutava com Deus. Mas Jesus, quando Ele chama, Ele capacita. Amém, igreja? E eu relutando, e aí teve um dia que nós estávamos no café da manhã, junto com todos os seminaristas, nós éramos 5. A pastora Marcela estava junto, a pastora Rafaela, que também é desta casa, hoje está servindo ao Senhor em Boa Vista, o pastor Jacó, meu esposo e eu. E o Senhor já estava mexendo com a estrutura aqui dentro, porque o Senhor é o Deus que Ele trabalha aqui dentro. E Ele já estava falando com meu esposo, e Ele ainda não tinha compartilhado comigo. E eu, irmãs, sentado na mesa, comecei a chorar. Porque a guerra aqui dentro já estava tão grande, que eu não sabia mais esconder. E eu não queria, eu dizia, Deus, eu não quero. Deus, eu não sou capaz. E ali, irmãs, naquela manhã, o pastor Orestes olhou e falou assim, o que aconteceu, minha filha? E eu disse para ele, pastor, Deus está falando comigo para me ficar aqui, mas eu estou com medo, igual Gideão. E a tia Marlene falou, seja bem-vinda, você está sendo chamada por Deus. E Deus falou também com o meu esposo, e lá nós ficamos, e Deus tem nos abençoado. Então, irmãos, nessa noite eu quero dizer para você, somente se entregue. Vá com medo, tudo aquilo que o Senhor pedir para você, se entregue. Amém? E eu convido a amada igreja a abrir sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 14. Lucas 14. Do verso 25 ao 33. E ontem nós falamos sobre herdeiras de um legado. O Senhor falou muito ao meu e ao seu coração. Porque Jesus, Ele fala primeiro aqui comigo. Tudo aquilo que eu ministrei sobre a sua vida, o Senhor já estava ministrando também ao meu coração. E essa noite, para nós sermos herdeiros de um legado, nosso Pai, nós já recebemos a paternidade de Deus, e o nosso Pai, ele tem ainda algo mais para nós, e Ele está dizendo, entregue-se à minha vontade, amém? E para nós receber, nós precisamos entregar, porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Quem crê nessa palavra? Eu creio, a Bíblia diz, a minha vontade é boa, a vontade de Deus, boa, perfeita e
agradável. Então, vale a pena a gente se entregar a Cristo, amém? Entregar a sua vontade, para sermos herdeiras de um legado e discípulos do Rei Jesus, amém? Em Lucas 14, o capítulo 14, o verso 25, diz assim: grande multidão acompanhava Jesus, e ele, voltando-se, lhe disse: se alguém vem a mim e não me ama mais do que o seu pai, e a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, e as suas irmãs, e até a sua própria vida, não pode ser o meu discípulo. Quem não tomar a sua cruz e vier a mim, não pode ser o meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa? Verifica se tem meios para concluir, para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos os que vierem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual o rei que, indo para o combate contra outro rei, não se assenta primeiro para calcular o que com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000. Caso contrário, estando outro ainda mais longe, envia-lhe uma embaixada, pedindo condição de paz. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia tudo o que tem, não pode ser o meu discípulo. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim: essa noite, Jesus está te pedindo para você entregar a Ele, sem reservas. Amém? Então, querido irmão e irmã, entregue-se. Assim como um dia eu tive que me entregar. E foi fácil? Não foi. São desafios. Tem que deixar pai e mãe, tem que deixar familiares, né, Julie Rai, tem que deixar muitas coisas. Mas se Jesus pediu, a melhor coisa que nós podemos fazer é estar no centro da vontade de Deus. No texto acima, Jesus estabelece um importante princípio para todos aqueles que desejam segui-lo. Se tornarem seus discípulos, renuncie. Renuncie. Ao analisar o texto, no verso 25, diz assim: grandes multidões acompanhavam Jesus, e ele, voltando, lhe disse: se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, seus irmãos, suas irmãs, e até a sua própria vida, não pode ser o meu discípulo. Então, nós somos herdeiros de quem? De um legado. Nós somos filhos de Deus, nós carregamos a presença de Deus, nós carregamos o DNA de Cristo, nós carregamos Cristo, nós somos filhos dele, e nós também devemos cumprir os deveres, nós também devemos ser seus discípulos, amém? Nós também devemos fazer aquilo que ele nos pede. Qual é o pai que não gosta que quando fala assim: meu filho, faça isso, meu filho, não vá para uma festa, meu filho, me obedeça? Qual é o pai que fica feliz quando o seu filho obedece? Todos. Imagine o nosso Pai do céu, como o pastor Daniel falou, como o nosso Pai do céu está feliz quando o seu filho é chamado e ele responde com obediência. Amém? Então, nessa noite, queridos, toda escolha traz uma renúncia. Toda escolha, querido, que você vai fazer na tua vida, traz uma renúncia. É verdade, não é? Nós precisamos, todas as vezes que nós vamos decidir algo, precisa que haja renúncia. Todo sim traz um não. E quando escolhemos uma profissão, por exemplo, nós deixamos várias outras para trás. Quando nós escolhemos ser mãe, né? Quando nós escolhemos abrir uma célula, quando nós escolhemos algo que o Senhor tem nos pedido, nós temos que obedecer, mas nós também temos que renunciar a muitas coisas. Mas é isso que Jesus está falando conosco nessa noite, amém? Por exemplo, um jogador, ele precisa renunciar, porque ele precisa viajar, porque ele precisa muitas vezes ficar longe da sua família. Um estudante vai renunciar várias noites de sono, vai estudar, vai virar noites, vai se dedicar, vai abrir mão de muitas coisas para poder ter uma profissão, para poder pensar no seu futuro e para ter uma vida melhor. E assim também, os irmãos do Ministério de Louvor, que estavam aqui adorando ao Senhor com a canção Escape.
Os irmãos que estão aqui, eles precisam se abdicar de muitas coisas. Eles precisam renunciar para obedecer a chamada do Senhor Jesus. Mas eu quero te dizer que aquele que te chama, Ele é fiel. Aquele que te chama não é para você se cansar, mas é para a glória dEle. E aqui, quando nós estamos servindo ao Senhor, nós somos renovados, nós somos transformados, nós somos curados, como nós aprendemos nessa manhã. Amém? Então, quando nós estamos aqui, fazendo aquilo que o Senhor nos mandou, meu irmão, minha irmã, você que nos visita, quando você obedece a chamada de Deus, há um milagre que acontece dentro de você. Há uma bênção maior que acontece dentro de nós. Então, a equipe de louvor, eu sei que tem se dedicado bastante. Lá na igreja, o pastor Rogério, ele é o ministro de louvor, juntamente com um jovem baterista. Eu digo que início de trabalho a gente é de tudo um pouquinho. E eu sou a cantora, irmãos. Eu não canto tão bem, mas de tanto eu cantar lá na igreja, eu consigo puxar um louvor, né? Porque o Senhor vai dando a graça. O Senhor, irmãos, Ele vai dando a graça. O pastor Rogério, ele não sabia tocar. E a pastora Olga profetizou, vai tocar. E hoje ele toca violão, ele só tocava bateria. E tem um rapazinho que ele já discipulou lá e ele toca bateria. Irmãos, e é uma bênção. O nosso ministério, nós temos orado para Deus levantar pessoas. Mas tudo precisa de tempo, de renúncia, mas vale a pena obedecer a Cristo. Amém? Então, o Ministério de Louvor, as irmãs, né, que estão lindas aí, de azul, servindo ao Senhor. Essa conferência, ela não começou neste final de semana, essa conferência começou há muitos dias, até meses, né, pastora Rose? Ela estava sendo gerada, e as irmãs trabalhando incansavelmente, por amor a Cristo. Tudo para a honra e glória do Senhor, e Deus, Ele é fiel. Que bênção, quanto que o Senhor derramou, quanta excelência, pastoras, quanta bondade, fidelidade de Deus. E enquanto vocês estavam ali trabalhando, eu creio que Jesus, Ele já estava ministrando, porque enquanto eu estava orando, pedindo a direção do Senhor, Ele estava aqui, ó, tocando, me abençoando, e eu fui a primeira a ser abençoada. Amém, igreja? Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Amém. Então, irmãs, tudo precisa de renúncia. Quem é líder de célula? Levante sua mão. Oh, glória! Temos muito líder de célula, líder auxiliar. Eu amo a igreja de Deus. É uma igreja que respira células. O Elias falou muito bonito aqui, né? Vamos, pessoal, para a célula. Que coisa linda do Senhor Jesus. E a célula, irmão, é bênção. E você abrir sua casa para receber uma célula, você está renunciando por amor a Cristo. Irmãos, mas tenha certeza que a bênção do Senhor está lá no teu lar. E vale a pena essa entrega que você tem dedicado a Cristo. Amém? Célula é bênção do Senhor. E eu amo a igreja de Deus, eu amo o ministério de células. Então, tudo, irmãos, os pastores, nem se fala, né? Quantas coisas que os pastores têm que renunciar, se dedicando à obra do Senhor. Mas Deus, Ele é fiel e justo e tem abençoado cada dia mais e mais. E nessa noite, queridas irmãs, nós temos 3 condições para sermos discípulos de Jesus. E a primeira é negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Cristo. Amém? Precisamos entender que existem condições, ou seja, para nós nos tornarmos discípulas, herdeiras de um legado, para nós carregarmos aquilo que Deus quer ainda mais profundo, nós precisamos negar-se a nós mesmos. A Bíblia fala lá em Gálatas 5, as obras da carne e o fruto do Espírito. Eu convido a amada igreja a abrir sua Bíblia. Gálatas 5. O verso 16. Gálatas 5:16 até o 25. Amém? Diz assim: digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão o desejo da carne. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que queiram, mas
Se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, discórdias, divisões, facções, eu estou repetindo, né? Orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já preveni, os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Essas são as obras da carne. E não é a pastora Daniele que está falando, é a palavra de Deus. E nenhuma dessas obras, irmãos, pode estar no nosso coração. Nenhuma. E aí mais abaixo, o nosso Deus fala qual é o fruto do Espírito. Nós somos filhos de Deus, nós recebemos isso. Amém, igreja? Mas o fruto do Espírito é o quê? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. Então, que nós possamos ser guiados pelo Espírito de Deus. Que nós possamos se entregar totalmente a Cristo. E que nós possamos viver, né, essas renúncias. Que nós possamos nos entregar e nos derramar a Cristo. Amém? Sendo assim, essa não é uma exigência somente para ser profeta, pastor, líder de célula, para nós tocarmos aqui no altar. Para nós renunciarmos a algo, essa não é a condição, mas é para todo filho de Deus. Nós precisamos negar a nós mesmos. Precisamos negar a nossa natureza, irmãos, que desde quando nós nascemos ali, o menino já vem com o gênio ruim, não precisa ensinar nada de errado, porque já nasce no pecado. A gente que precisa ensinar o que é correto, a gente que precisa ensinar a natureza de Cristo, a gente precisa fazer com que nossos filhos amem a Jesus, para que eles também tenham um encontro com Jesus. E somente em Jesus, irmãos, que nós podemos receber o fruto do Espírito, amém? Então nós precisamos ensinar os nossos filhos também a amar a Jesus. E para tudo isso, irmãos, precisa de renúncia. Tudo isso precisa de renúncia. E não é somente para um cargo, né, de estar aqui no altar, de estar adorando ao Senhor, mas cada uma de nós que somos herdeiras de um legado, cada serva de Cristo, cada irmã, cada um de nós que somos chamados por Jesus, nós precisamos carregar a presença de Deus, nós precisamos carregar o fruto de Deus. Se a Bíblia diz que eu não posso me irar, se a Bíblia diz que eu não posso ter inveja, se a Bíblia diz que eu não posso beber, mas é só um vinhozinho, não pode, irmão, o pecado é pecado. Se a Bíblia diz que eu não posso fazer facção dentro da igreja, se a Bíblia diz que eu não posso ter muitas coisas aqui que fala, impureza, libertinagem, rixas, ciúmes, então isso não pode estar mais em nós. O Senhor está falando, entregue tudo a mim, porque o que Deus tem para nossas vidas é muito melhor, porque o fruto do Espírito produz amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, mansidão e o domínio próprio. Amém? Então, queridos, nós precisamos se entregar a Cristo e negar-se a si mesmo. Lá em Lucas, capítulo 14, você pode abrir sua Bíblia. Lucas 14. O verso 33. A gente já lemos e agora vamos para o 33. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo que tem, não pode ser o meu discípulo. Pastora Dani, mas eu faço tudo certinho, tudo bonitinho, mas existe algo ainda dentro do meu coração. Eu carrego uma raiva muito grande de uma pessoa que me maltratou, de uma pessoa que me fez muito mal. Irmã, em nome de Jesus, irmã em Cristo, irmão em Cristo, que nessa noite o Senhor está pedindo para você entregar isto. Sabe por quê? Porque Jesus não divide a sua glória com ninguém. Se você tem colocado uma amargura, um ódio, uma revolta ou algo desse tipo, ou qualquer coisa que tem tomado o lugar de Deus, quem está sendo seu Deus é essa pessoa. Perdoe em nome de Jesus. Amém? A Bíblia diz que nós devemos
perdoar aquele que nos ofendeu. Então, não carregue isso no teu coração, mas seja livre. Porque quem tem que estar no primeiro lugar na nossa vida é quem? Jesus. Perdoe, perdoe. Porque quem vai ser livre é você. Amém? Negar-se a si mesmo não significa abrir mão dos sonhos, mas sim alinhar os seus sonhos à vontade de Deus. Amém, igreja? Negar-se a si mesmo não significa que você vai abrir mão, mas sim alinhar. Senhor, o que o Senhor quer para mim? Senhor, qual é a tua vontade? Irmãos, quando eu saí de Porto Velho, eu estava toda quebrada. Eu tinha acabado, de Porto Velho, de Itaituba para Porto Velho. Eu estava com 6 meses que eu tinha enterrado meu filho. E eu saí daqui quebradinha por dentro. E eu lembro que eu dizia para o Senhor que eu não queria. E quando eu estava lá na missão, as meninas não sabiam, ninguém sabia, mas eu entrava naquele quarto e eu chorava. Porque eu dizia, Senhor, eu estou aqui, meu filho está enterrado lá em Itaituba. E aquilo me doía, aquilo me machucava. Mas eu quero te dizer para você, irmão, entregue tudo para Jesus, porque lá onde eu estava sendo obediente é que Ele foi me curando. Lá onde eu estava fazendo a sua vontade é que eu pude ser curada. Então entregue, irmão, mesmo que você esteja quebrada, mesmo que você diz, pastora, mas eu não consigo perdoar. Nessa noite, o Senhor Jesus, Ele vai tocar no teu coração e você vai perdoar. Nessa noite, o Senhor Jesus, Ele vai restaurar. Nessa noite, o Senhor Jesus vai te livrar daquele trauma, daquela dor, em nome de Jesus, porque o Senhor tem nos marcado com milagres. Amém, igreja? Então, entregue, queridas. Entregue, porque Ele pode cuidar do nosso coração. Amém? E a atitude de negar a si mesmo implica em abrir mão da sua vontade para fazer a vontade de Deus. Significa dizer não para a própria carne, dizer sim para os propósitos de Deus. Pense na seguinte situação. Você está dirigindo um carro. E aí, alguém fecha no trânsito. Quem já passou por isso? Está dirigindo no carro e alguém te fecha no trânsito. A nossa natureza humana. Eu nem dirijo, mas eu já ouvi alguns irmãos lá na igreja reclamando, né? E falam assim, quando alguém me fecha, a vontade é de sair reclamando, a vontade, né? Então, irmãos, essa é a natureza humana, é retalhar. Mas se em vez disso você perdoa, com isso você estará negando a si mesmo. A palavra de Deus, ela é fiel. E a palavra de Deus fala que nós devemos negar a nós mesmos. O pastor Rogério costuma dizer que nós precisamos morrer. Eu digo, como assim? Ninguém quer morrer. Ele diz, morrer a velha natureza. Tem que matar, tem que morrer, tem que dizer não. Porque nós somos herdeiros de um legado, amém? Nós precisamos trazer a identidade de Cristo. Pense também em alguém que lhe tratou mal, que lhe trai. E você perdoa. Alguém fez o mal para você, mas você vai lá e retribui o mal com o bem. É isso, irmãs. A Bíblia fala, se alguém bater na tua face, você deve dar, outra. Você deve perdoar. Amém? E devemos orar por quem nos persegue. Será que você tem orado? Enquanto nós oramos, irmãos, a Bíblia fala, ore por aquele que vos persegue. Enquanto nós oramos, sabe quem é que muda? Nós. Porque Jesus trata dentro e Jesus faz com que você passe a amar aquela pessoa. Jesus faz com que você perdoe. Jesus tira todo ressentimento e toda dor. Amém? Não pense que negar-se a si mesmo envolve somente retribuir o mal com o mal, pois vai além disso. Também exige abrir mão de algumas coisas. Negar-se a si mesmo é quando você está super atarefada, como a gente já falou aqui de manhã, as irmãs estiverem bastante atarefadas, querendo dormir, tirar o cochilinho. Pastor, eu estou cansada, eu trabalhei tanto, agora é hora do meu cochilo. Mas você vai lá e vai estudar a palavra de Deus, você vai orar. Isso é negar a nossa carne, para viver no Espírito, para honrar a Deus, para ser bênção de Deus e para viver aquilo que Deus tem para nós. Amém, querida igreja? E tomar a sua cruz. A Bíblia, ela é fiel. Eu não vim aqui dizer para você, irmãos, é só bênção, porque é só bênção, nosso Deus tem bênção. Mas o Senhor falou para mim, entregar essa palavra. E eu não sou desobediente. Amém? E aqui fala que nós devemos tomar a nossa cruz.
A gente quer ser herdeira de um legado, a gente quer sentar na mesa do rei. Quem quer sentar na mesa do rei? Nós queremos e nós vamos sentar, mas nós precisamos cumprir princípios. Como eu falei na primeira noite, quem cumpre princípios vive promessas. Eu não vim aqui te enganar. Irmão, continua no pecado. Irmão, continua desobedecendo. Continua desonrando pai e mãe. Continue desonrando a liderança, que você vai viver coisas maiores em Deus. Não. Não é isso que a palavra do Senhor diz. E ela é o nosso manual. Precisamos cumprir princípios para nós podermos vermos promessas e milagres de Deus. Amém? Eu convido a amada igreja a abrir a sua Bíblia em Mateus, capítulo 10. Mateus capítulo 10, o verso 38 e o 39. E que quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a sua vida por minha causa, esse achará. Amém? Então nós precisamos tomar a nossa cruz. Nós precisamos tomar a nossa cruz. Amém, igreja? E tomar a cruz é saber que Deus, Ele está no controle. É fazer a vontade de Deus. Jesus, Ele não se preocupou em agradar a si mesmo. Quando Ele foi lá na cruz, lá no Getsêmani, Ele disse assim, Senhor, eu não quero passar por isso, Senhor, não, mas seja feita a Tua vontade. Então, irmãos, nosso exemplo é Jesus. Por que a gente quer viver milagres, quer viver a bênção, mas a gente não quer obedecer a Deus? Nós precisamos obedecer a Cristo, assim como Jesus. E tomar a nossa cruz é fazer a vontade de Deus e não a nossa, assim como Jesus. Ele morreu e se entregou para nos salvar. E devemos seguir a Jesus. Amém? Convido você a abrir ainda a sua Bíblia em Lucas, capítulo 19, do verso 29 ao 35. Lucas 19, do verso 29 ao 35. Querido, e existe recompensa para aqueles que são fiéis a Deus, amém? E falar de entrega, as meninas do Ministério de Dança colocaram aqui um milagre. E como eu fui tocada por Deus. Quantas vezes, irmãos, eu clamei para Jesus, Senhor, me dá o meu milagre. Senhor, me dá o meu milagre. E eu falava para Deus, assim como Ana e Samuel, se o Senhor me der o meu milagre, ela é tua, Senhor. Eu quero que ela te ame mais do que eu amo o Senhor. E Ana foi essa mulher que ela pediu, ela clamou, ela cumpriu princípios. Ela não se revoltou contra a Penina. Ela foi fiel a Deus. Ela buscou em Deus. Ela não buscou em pessoas. Ela não buscou em outras coisas. Ela buscou no Deus Todo-Poderoso. E ela renunciou. Ela foi obediente. Ela foi fiel. Mesmo diante de dificuldades. E Deus honrou a sua fé. E ela também entregou aquilo que ela mais pediu para Deus, irmãos. Ela é um exemplo de entrega. Já pensou? Orou, né? E ali Deus deu um milagre para ela. E depois ela entregou o seu milagre de novo para Jesus. Mas eu gostaria de te dizer nessa noite que quando nós entregamos aquilo que Deus nos pede, irmãos, está abençoado, está consagrado, está nos protegendo. Porque lá Samuel, vocês sabem o que Samuel se tornou? Profeta, se tornou juiz. E foi um homem extremamente usado por Deus. Então, irmãos, vale a pena a gente entregar. Essa noite o Senhor está falando, entrega. Minhas filhas, entrega. Vocês são herdeiros de um legado, me entrega. Entrega isso que o Espírito Santo já está bradando no teu coração. Entrega isso. Os missionários que estão indo para o campo agora, eles estão entregando muitas coisas, irmãos. Não é fácil. Existe um preço a pagar, mas existe um Deus fiel que está olhando, um Deus que nos vê, um Deus que nos honra, um Deus que não dorme, um Deus que é um Deus poderoso, assim como Ele foi na vida de Ana. E Ana foi obediente à voz de Deus. Se Ana não tivesse cumprido o voto que ela fez a Deus, Samuel não teria sido um grande homem de Deus, não teria sido profeta, e Ana não estaria debaixo da bênção de Deus, porque você está no centro da vontade de Deus, irmão, te traz
proteção. Não vou dizer que será fácil, como eu tenho falado, precisa haver renúncia, precisa matar a nossa carne, e essa palavra também é para mim. Dia após dia eu preciso negar muitas coisas, eu também choro, eu também sofro, eu também renuncio, eu também sinto falta da minha família, mas eu sei que Deus, Ele é fiel, eu sei que Deus, quando Ele pede algo para nós, irmãos, vale a pena confiar, porque um dia eu tive que entregar até o meu próprio Isaac, que foi o meu primeiro filho. Quando ele voltou para Deus, eu tinha uma escolha, ou de me revoltar, ou de me sentir como uma órfã, como eu falei ontem na conferência ali na Morada do Sol, ou de me sentir como uma filha, ou deixar ser abraçada por Deus. Irmãos, a atitude, como você se posiciona, vai te dar os teus resultados. Quando o Senhor está te pedindo algo, eu não sei, mas Jesus já está falando, você viverá milagres, amém? Mas precisa haver posicionamento. Você está com a Bíblia aí em Lucas capítulo 19, o verso 29 ao 35. Eu quero olhar para algumas cenas importantes mostradas na Bíblia, onde Jesus, Ele pede, em alguns momentos nas Escrituras Sagradas, Ele diz, preciso de Ti. Geralmente é nós que dizemos para Jesus, não é verdade? E nós precisamos do Senhor sempre. Mas aqui o Senhor está falando, preciso de Ti. Nós falamos para Jesus, Senhor, eu preciso de Ti para salvação. Senhor, eu preciso de Ti para gerar o meu milagre. Eu bati, na porta, eu orei bastante, irmãos, eu clamei, eu me desesperei na presença do Senhor, assim como Ana. A minha alma estava amargurada e eu pedi ao Senhor, até que Ele concedeu o meu pedido. Continue batendo, continue orando, continue buscando a Deus, continue servindo ao Senhor, continue servindo na tua célula, continue, irmão, fazendo aquilo que Deus te pede, porque o Senhor, Ele está aqui, porque o Senhor, Ele te vê e porque o Senhor é fiel. Amém? Mas o Senhor Jesus, Ele também nos pede. Nós pedimos por salvação, por cura, por libertação, por milagre. Mas em algum momento na Bíblia nós vemos Jesus fazendo pedidos. E nós vamos perceber que não se tratava de gestos grandes, mas de gestos pequenos. E que essas pessoas precisavam ser obedientes a Cristo. Essas pessoas precisavam entregar. E hoje o Senhor também vai dizer para mim e para você que precisa de nós. Será como nós vamos agir? O Senhor precisa de mim e de você. Amém? Vamos ver a história de Lucas capítulo 19, do verso 28 ao 35. E depois de dizer isso, Jesus prosseguiu a sua viagem para Jerusalém. Lucas capítulo 19, verso 29. E aconteceu que ao aproximar de Betfage, de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes, vão até a aldeia que fica ali adiante, e ao entrar encontrarão preso um jumentinho, a qual ainda ninguém montou. Desprendam o jumentinho e tragam aqui. E olha o que o verso 31 diz, se alguém te perguntar por que estão desprendendo, responda sim, porque o Senhor precisa dele. Fale para a pessoa que está do seu lado essa frase, porque o Senhor precisa dele. E indo os que foram mandados, acharam tudo conforme Jesus lhe tinha dito. Quando eles estavam soltando o jumentinho, os donos do animal disseram, por que estão desprendendo o jumentinho? E eles responderam, porque o Senhor precisa dele. Nessa noite o Senhor está falando para corações, ei, eu preciso de você, eu preciso que você entregue, eu preciso da tua obediência. Então trouxeram o jumentinho até Jesus e pondo a sua capa sobre o animal, ajudaram Jesus a montar. Glória a Deus. Era o domingo de Ramos, irmãos, dia da entrada triunfal. E na cidade de Jerusalém, Jesus precisava de quê? Do jumentinho. E eu acho maravilhosa essa passagem. E ele disse aos discípulos, vão até aquele lugar e você vai encontrar um animal. Desprendam e tragam. E se alguém perguntar, diga assim, o mestre precisa dele.
Amém? E nessa noite o mestre está falando para mim e para você. Entregue a mim. Só isso, irmãos, já seria interessante. Mas nós vamos ouvir essa história. Parece ser algo tão simples. Mas e se acontecesse hoje? Vamos imaginar, alguém entra na tua casa, abre a tua garagem, pega o teu carro e essa pessoa vai e diz assim para você, é um desconhecido, e diz assim: ei, o mestre Jesus precisa do teu carro. O que você faria? Parece ser fácil, não é? Mas não seria. Mas Jesus está dizendo talvez para alguns aqui: ei, eu preciso do teu carro para você levar os irmãos para a célula. Eu preciso do teu carro para você trazer as pessoas para a igreja. Será que nós vamos dizer sim? Entregue. Amém? Então, parece ser fácil essa entrega, mas não é. Então, essa pessoa olhando para você responde: Jesus precisa deste carro. Você ia ficar feliz? Normalmente você ia dizer: não, esse é um estranho que está entrando na minha casa, na minha garagem, pegando o meu carrão do ano. Amém, igreja? Receba. E aí você ia dar, está ficando louco. Mas foi isso que Jesus pediu. Pediu o jumentinho. O que você faria? Alguns aqui chamaria a polícia, não é verdade? Chamaria. Você chamaria sim ou não? Chamaria, né? Pode parecer fácil, porque nós estamos fora do contexto da história. Mas quando olhamos com atenção, vemos o quão complicado é dizer que Jesus precisa de alguma coisa e que precisa de nós. E essa história nos ensina a trabalhar com a voz do Espírito Santo. Nessa noite ele está falando para muitas pessoas no nosso coração: ei, eu preciso de você. Não sei o que passou naquele momento no dono daquele jumentinho, mas ele foi obediente à voz do mestre. A Lia, né, eu não sei se ela está aqui, ela foi obediente à voz do mestre. Eu fiquei tão feliz quando a pastora Rose me mandou mensagem, disse: olha, pastora Dani, a Lia, ela trabalha com maquiagem e ela quer te abençoar. Queridos, foi Jesus que colocou no coração da Lia. Jesus precisava das mãos de Lia e ela obedeceu. Ela poderia dizer assim: mas eu estou ocupada, eu tenho tantas pessoas para me maquiar, eu não vou perder tempo com isso. Mas a bênção de ouvir a voz de Deus e obedecer a Deus. E tantas coisas, irmãos, quando você é escalado para servir. Irmãos, no reino de Deus não existe pouco nem grande. A pessoa que lavou o banheiro nessa noite para você chegar neste lugar, ela fez uma entrega, ela fez uma renúncia, onde Jesus colheu e onde ela foi altamente abençoada e ela respondeu sim à chamada de Deus. Não fale assim: ah, pastora, mas eu não sei ministrar na célula, mas você sabe servir. Pastora, mas eu não sei isso, eu não sei aquilo. Você sabe, Jesus colocou algo dentro de cada um de nós que é para a glória dele e nós podemos sim servir ao Senhor, e nós podemos sim entregar ao Senhor, e nós podemos sim ser obedientes ao Senhor. E eu fui tão abençoada, até hoje eu estou muito grata e foi uma bênção conhecer a irmã Drica, juntamente com a Lia, né, podermos conversar. Então, irmãos, seja fiel ao Senhor, seja fiel à sua vontade. Muitas vezes nós vamos pensar: mas se Jesus precisa de mim? Essa história nos ensina a trabalhar com a voz do Espírito Santo no nosso coração. Com certeza, a mesma coisa passaria pela nossa mente. Será que Deus está precisando mesmo? Ou a história desse rapaz? Não é verdade? Se o Senhor precisa de alguma coisa que me pertence, quero depositar aos pés dele. Amém? Essa é a minha resposta, irmãos, nessa noite. O Senhor tem falado isso também ao meu coração. E se Ele está pedindo algo de nós, seja para a gente largar algo, seja para a gente fazer algo, deposite aos pés dele, porque vale a pena confiar nele. E aí a Bíblia fala que Jesus entrou na cidade montado aonde? No jumentinho. Existe renúncia, existe processos, existe dores, existe preços a se pagar. Existem muitas coisas que a gente tem que deixar para trás, né, Nice? Para servir ao Senhor. Existem muitas coisas que a gente tem que abrir mão.
mas vale a pena. É recompensador. E quando a gente chegar naquele grande dia, e o nosso mestre olhar para nossas mãos e vai dizer: vinde, bendito do meu Pai. Irmãos, o Senhor, Ele trabalha conosco. O Espírito Santo, Ele fala em todos os momentos. Em cada lugarzinho, quando a gente está bem pertinho do papai, a gente vê Jesus em tudo, né? Vê Jesus em tudo, e a gente fica pedindo, fica intercedendo, e a gente ama servir ao Senhor. Não se torna um peso, irmãos, renunciar. Não se torna um peso carregar a nossa cruz. Não se torna um peso continuar orando, porque a gente ama o Senhor, porque a gente entregou para Ele, e existe a bênção de fazer isso. Amém? Fico pensando que Deus, Ele fala isso para nós. Tenho percebido na minha vida em ocasiões que o Espírito Santo diz: preciso do seu jumentinho. E o Senhor está falando nessa noite: eu preciso que você me entregue isso. Eu preciso que você me entregue isso que você está agarrado. Eu preciso que você me entregue isso que tem tirado o meu lugar na tua vida. Eu preciso que você entregue isso. Ei, eu já te chamei para você me servir e você tem me negado. Muitas vezes teu líder de célula, a pastora tem te chamado, te colocado, e você tem dito não. Você não está dizendo não para o seu líder de célula, para os seus pastores, você está dizendo não para quem? Para Jesus. Então não faça isso, porque essa noite é uma noite que Deus está pedindo: me entregue. Você é herdeira de um legado, é herdeiro também, né? Porque temos os varões aqui. Entregue, porque vale a pena. Às vezes, o burrinho que o Senhor vai pedir para nós não serão posses financeiras, mas representam entregas, abrir mão de algo pessoal, algo que a gente, isso aqui eu dou para Jesus, isso aqui eu entrego na mão dele, mas isso aqui, às vezes até um pecadinho de estimação, às vezes até algo mesmo, irmãos, que nem é ilícito, mas que tem tirado o lugar de Jesus, que tem te impedido de servir ao Senhor, que tem te impedido de romper. Às vezes o próprio medo, o medo, irmãos, ele nos paralisa, mas o Senhor diz assim: novamente te digo que não te dei o espírito de escravidão para você estar em temor, mas te dei o espírito de filho. Você é filho e filha de Deus. E falar em entrega, eu não poderia deixar de falar de Hudson Taylor, um pioneiro na história das missões evangélicas. Ele era um homem que teve prazer em ofertar a sua vida para a glória de Deus. E ele foi para a China, irmãos, com a chamada do Senhor, para ganhar muitas vidas para Jesus. Quando ele saiu do seu país, ele fez um treinamento. Sabe qual é o treinamento dele? Ele comia bastante. Então, ele fez um treinamento e parou de comer muito, porque ele não sabia se ele ia ter condições de se manter naquele lugar. E ele começou a fazer esse exercício para comer menos. Você consegue imaginar essas condições de preparo? Ele teve que fazer essa entrega. E ele era um homem aberto para dar sua vida para Jesus. Porque um dia Jesus disse para ele: ei, Hudson Taylor, eu preciso do seu burrinho. Sabe o que Jesus pediu para ele? Essa questão de ajustar a sua alimentação não foi nada. Jesus pediu para ele: você não vai ganhar um chinês se vestindo com essas roupas. Eu preciso que você vista roupas de chinês. E na biografia de Hudson Taylor fala que ele ficou: isso eu tenho que entregar para Jesus? É isso que ele tem me pedido, essa entrega? Eu tenho que mudar as minhas vestimentas. E ele estava apaixonado por uma missionária. Aí foi duro. Mudar a alimentação dele era fichinha. Comer pouco era fichinha. Agora, irmãos, tem que vestir aquelas batas zona, né? Colocar, vestir da cultura que ele estava, da China, para ele era difícil. Porque ele disse: agora eu não vou conseguir conquistar. Essa mulher, ela não me olha nem desse jeito. Imagine se eu mudar as minhas vestimentas. E este foi o jumentinho que Jesus pediu dele. Mas você sabe o que o Hudson Taylor fez? Ele obedeceu. E por causa da sua obediência, ele ganhou muitas vidas para Jesus. Parece ser uma história bonita, mas houve o quê? Renúncia, houve obediência. Teve que haver entrega. Já pensou, irmãos,
se ele não tivesse entregado aquilo, ele não teria vivido o milagre. E nessa noite o Senhor, Ele quer que nós venhamos viver esse milagre. Tenho visto tantas pessoas vivendo isso. O Espírito Santo diz, você tem que entregar o teu burrinho, o teu jumentinho, para que haja bênção, paz dentro da tua casa. Às vezes o que você tem que entregar é lá na tua casa. Ah, pastora, mas eu quero ter a razão. Eu sou aquela pessoa que sou a última que tem a voz, sou eu. Eu não perco um diálogo, eu não perco uma DR. Lá é a minha decisão e pronto. Não, irmãos, para que haja paz no teu lar, o Senhor está pedindo nessa noite, entregue o teu burrinho. Assim como aquele homem lá na aldeia, ele teve que entregar. Para que haja paz na tua casa, entregue isso para Jesus. Essa é uma noite onde Jesus ele está tocando no nosso interior, porque Ele é um Deus que muda aqui dentro. Quantas vezes o Senhor já mudou tantas coisas aqui dentro de mim? Tantas coisas. E a melhor coisa, irmãos, é deixar ser tocado por Jesus. A melhor coisa é se entregar a Ele. Outra coisa que o Senhor pode nos pedir é o orgulho. O orgulho nos afasta de Deus. Quando nós nos sentimos autossuficientes, quando nós pensamos que nós não dependemos de Jesus. Mas eu já sei fazer, eu não preciso perguntar a direção de Deus para nada, eu já sei como fazer, eu já sou acostumado, eu faço bem. Irmãos, não. O orgulho nos afasta do propósito de Deus, nos afasta daquilo que Deus tem para nós. E se Jesus pedir algo diferente? A maior de todas as bênçãos é quando nós temos coragem de entregar. É que o Senhor Jesus, Ele faz milagre. E o maior milagre é na nossa vida. É dentro de nós. É as bênçãos que nós colhemos por entregar aquilo que nós precisamos entregar para Jesus. Todos nós temos os nossos jumentinhos. Todos nós temos algo que precisamos entregar para Jesus. Eu tenho, você tem. E todos os dias o Senhor vai nos pedir algo. Me entregue isso, me entregue aquilo. E quando nós vamos entregando, irmãos, vamos entregando, o Senhor vai rompendo. O Senhor vai fazendo com que nós avancemos. O Senhor vai fazendo com que muitas vidas sejam tocadas por Ele. Talvez nessa noite o Senhor está falando contigo. É esse pecado. Larga com isso. Seja radical. Irmão, quebre, rompa com o pecado. Entregue para Jesus. Diga não ao pecado. Talvez é o medo. Jesus já tem te chamado, mas você está com medo. Rompa com isso em nome de Jesus. Vai com medo mesmo. Existe uma frase que coragem não é ausência de medo. Mas vá com medo. Obedeça a Cristo. Ele vai te dar tudo o que você precisa. Não é Jesus que é abençoado quando você entrega. É você que é. Amém? É você que é abençoado. E todos nós temos aquilo que precisamos entregar para Jesus. E se hoje Jesus entrasse na tua casa e mexesse naquilo que você tem guardado, naquilo que você não quer entregar a Ele, você diria sim? Será que você diria sim para Jesus? Existe uma canção que diz assim: veja os tronos de outros reis, dobrados aos chãos, até o meu coração. Então, irmãos, se os tronos dos antigos foram quebrados, quanto mais o Senhor, Ele não pode fazer com que nós nos dobremos à sua vontade. Quanto mais o Senhor não faça com que nós venhamos nos render à vontade dEle. Quanto mais o Senhor não faz infinitamente mais. Aí diz assim, até o meu coração. A irmã que sabe cantar, eu acho melhor que eu já estou até me esquecendo agora. Até o meu coração dobrado ao chão. Então que nessa noite nós venhamos se dobrar a Jesus, que nós venhamos entregar a nossa vida, negar a nós mesmos para viver o milagre de Jesus. E eu convido você a se colocar de pé. Mas antes de eu finalizar essa palavra, eu gostaria de dizer para você
entregue e não amaldiçoe o que Jesus já abençoou. Quando eu estava ali sentada, o Senhor disse, você precisa falar isso. E tinha um pastor que Deus falou para ele, você vai pregar na Suíça. E aí ele estava vivendo um momento de grande escassez, ele tinha essa promessa. E aí ele disse que ele morava numa casinha de taipa, às vezes passava fome. E aí ele foi para um determinado lugar e ele disse para a avó dele, reclamando. Mas Jesus disse que eu ia para a Suíça, falar do amor dele, eu tenho vivido nessa escassez, eu tenho sofrido, e começou a reclamar. Irmãos, não murmure. Porque a murmuração é a adoração a quem? Que eu falei ontem? É a Deus? É ao diabo. Quando você adora a Deus, você está adorando a Deus. Quando você é grato, você está adorando a Deus. Quando você é grato pela tua família, quando você é grato pelo que você tem, quando você é grato pela tua casinha, pelo pouco que você tem, você está honrando a Deus. E aquele homem, ele estava dizendo, Senhor, o Senhor disse que eu ia fazer isso e aquilo, e eu estou vivendo tanta escassez, tanta pobreza, e começou a reclamar. Aí um dia ele foi para a casa da avó dele e falou isso, e de noite ele pediu para Deus, ele orando, aí Deus mostrou para ele, num sonho, uma visão. Deus mostrava ele numa grama, e todas as vezes que ele pisava, ficava vários lixos para trás. E a grama, em vez de ficar verde, ficava amarela. E ele disse, meu Deus, o que o Senhor está falando comigo? Aí o Espírito Santo falou naquele sonho, não amaldiçoe o que eu já abençoei. O Senhor já tinha dado uma promessa para aquele homem, que ele iria, mas ele estava fazendo o quê? Reclamando, porque ainda não tinha chegado o tempo de Deus. Então, irmãos, não reclame, apenas se entregue, apenas confie nesse Deus fiel. E aí ele parou de murmurar, ele disse, Jesus, então eu entendo, eu não vou mais murmurar, porque o que estava acontecendo, ele estava juntando maldição, ele estava juntando lixo, ele estava trazendo escassez ainda mais para a sua casa. Então, não amaldiçoe o que Jesus já abençoou. Se Jesus já falou que a tua família vai ser salva, vai ser salva. Não fale palavras ruins, não declare palavras malditas, abençoe. E Jesus, nessa noite, irmãos, Ele quer que você se entregue. Essa é a palavra que Jesus colocou no meu coração. Talvez existem pessoas aqui que Deus já está ministrando. Entregue. Que você saia daqui, irmãos e irmãs, decididas. Eu tenho um Pai, eu tenho um Deus que eu preciso honrar, e eu vou quebrar com isso em nome de Jesus, porque você vai viver promessas, você vai viver milagres, mas você precisa se entregar ainda mais a esse Deus. E esse ano a canção falou tanto ao meu coração, de se entregar, de se entregar. E eu tenho entregado, irmãs, cada dia eu tenho entregado coisas a Jesus. Cada dia o Senhor tem me pedido algo e eu tenho entregado. O Senhor tem me pedido, me busca mais, minha filha, e eu tenho entregado. É fácil? Não é. Como a bebezinha pequenininha, eu tenho que fechar a porta, ela fica lá, tá. Mas eu entendi que eu preciso buscar na fonte, que eu preciso de Jesus. Irmãs, nós precisamos de Jesus. Nós estamos aqui, não é para passar um tempo. Nós estamos aqui porque o Mestre e o Senhor me chamou, porque Ele tem um propósito para mim e para você. E nessa noite Ele está dizendo, ei, entrega, eu tenho muito mais para a tua vida. Já pensou se quando Ele pedisse para mim entregar o meu coração quebrado, eu não tivesse obedecido a Ele? Já pensou se Ele tivesse falado, Daniele, eu te chamo para este lugar, e eu tivesse desobedecido, eu tivesse saído da presença dEle? Hoje eu não poderia estar aqui falando do amor de Jesus, eu não teria vivido tantas bênçãos, Jesus não teria curado o meu coração como Ele curou. Irmãos, só quem passou pela dor de perder um filho sabe como dói, sabe como que somente Deus pode curar, mas eu tive que entregar a minha dor a Jesus também. Talvez o que você tem que entregar é esta dor nessa noite. Talvez o que você tem que entregar é o medo, é o rancor, é a raiva, é a falta de perdão. Pastora, mas este homem me fez tanto mal, que eu não consigo perdoar. Perdoe e seja livre em nome de Jesus, porque você é filha do Rei, você é herdeira de um legado, você tem um Pai, e que está aqui nessa noite, pronto para te abençoar, pronto para quando você entregar, Ele vem e te carimba com mais bênçãos, Ele vem e te responde com muito mais dEle, porque a sua Bíblia diz que Ele faz infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Se nós não entregarmos, irmãos,
nós vamos continuar sendo os mesmos. Nós vamos continuar sem romper. Entregue em nome de Jesus.